Olá, meus queridos. Vamos continuar com as nossas histórias maravilhosas da Bíblia? Mas antes, eu quero dar um recadinho para você que está assistindo os nossos vídeos e ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu queria pedir que você se inscrevesse, compartilhasse, para que outras crianças e adolescentes pudessem estar aprendendo desse livro, aprendendo numa linguagem simples, através das histórias. Esse livro tem o poder de transformar vidas. E eu quero também já agradecer a você que se inscreveu, que está se inscrevendo no nosso canal, está compartilhando. Muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe também a família de vocês. Fiquem com Deus. E agora vamos voltar para a nossa história, trazendo à memória um pedacinho da última história. Moisés, ele foi deixado lá no rio Nilo por sua mãe Joquebede dentro de um cestinho. E a princesa o achou e o entregou para que a sua mãe o criasse. E sabe que a princesa pagou para a mãe de Moisés cuidar dele? É verdade, a Bíblia diz isso, que ela dava um salário para a mãe de Moisés. Que coisa maravilhosa é o nosso Deus, né? E ela, quando Moisés cresceu, ela levou Moisés de volta para a princesa. E a princesa agora, ela chama ele de Moisés, como a gente aprendeu na história passada, né? Então ele não era um bebê, ele não era pequenino quando ele foi levado para a princesa. A Bíblia diz que quando o menino já estava grande, sua mãe o levou para a princesa. Então ele já era um garoto. Ele tinha aprendido da sua mãe, de como ele tinha sido deixado ali no rio, como sua irmã havia chamado a princesa e como Deus havia cuidado dele. Moisés, ele amava o Senhor, apesar de ser criança, mas ele amava o Senhor porque ele tinha ouvido da sua mãe como Deus o protegeu e Deus guardou a vida de Moisés. Moisés, então, foi morar no palácio com a princesa e agora ele ia viver lá, aprender todos os costumes dos egípcios, e a Bíblia diz que ele se tornou um varão poderoso, tanto em palavras como em obras. Então ele conhecia de tudo, ele estudou, ele aprendeu, e quando ele cresceu, ele já estava homem, ele foi ver o seu povo. Sabe, já fazia mais de 400 anos que o povo de Israel, ele estava lá no Egito. E ele estava sofrendo muito nas mãos daquele faraó. Lembra que mandou matar os meninos? Então, e agora aquele faraó, ele colocava eles para trabalhar duro, né? E ele viu o povo sofrendo, trabalhando com tijolo, o barro, carregando peso, né? O povo sendo judiado, sendo maltratado. E Moisés, ele foi até lá para observar. E ele viu um egípcio maltratando um hebreu, um daqueles que era do seu povo. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que Moisés, ele pegou aquele homem, sem que ninguém visse, e ele matou aquele homem, e ele enterrou aquele homem na areia. Sabe, meus queridos, o que Moisés fez não foi certo. O que Moisés fez foi errado, ainda que ele estivesse fazendo aquilo porque ele estava com dó daquele homem. Mas o que Moisés fez estava muito errado. Não devemos matar. O que Moisés fez se chama pecado. E a Bíblia diz que o pecado, ele nos separa de Deus. Mas quando confessamos ao Senhor, nos arrependemos do nosso pecado, ele nos purifica, né, de todo o nosso pecado e de toda a nossa injustiça. Moisés, ele matou aquele homem, mas Moisés, ele se arrependeu daquilo que ele fez, né? E a Bíblia diz que o faraó, ele ficou sabendo que Moisés enterrou o corpo na areia para que ninguém soubesse, ninguém tinha visto aquilo que ele fez. Ele fez, ninguém estava vendo, ele matou, enterrou, mas Deus viu, Deus sabe tudo. Quando fazemos coisas erradas, Deus vê.
Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quando nós pecamos. Mas se nós oramos e confessamos o nosso pecado, Ele nos perdoa, como Ele perdoou o pecado de Moisés. E sabe, meus queridos, a gente fica pensando, foi por causa desse pecado e de muitos outros que Jesus morreu por mim e morreu por você. Moisés, ele sentiu ira no seu coração. Muitas vezes nós sentimos ira no nosso coração. Ficamos zangados e fazemos coisas que às vezes a gente vai se arrepender. Falamos coisas, às vezes com nossa mãe, nosso pai, nossa avó, até para o nosso melhor amigo. A gente fala coisas que não devia e depois a gente fica triste. Quando isso acontecer, devemos confessar ao Senhor, porque foi por causa disso que Jesus morreu na cruz. Mas Ele nos perdoa todo o nosso pecado quando nós falamos com Ele em oração. E Ele nos purifica de todo o nosso pecado. Então o faraó, ele ficou sabendo daquilo que Moisés tinha feito. Então o faraó mandou que perseguissem Moisés e que matasse Moisés. Moisés tinha que pagar por aquilo que ele tinha feito com aquele egípcio. Agora Moisés estava numa situação muito difícil. Ele tinha que fugir, porque Faraó iria matar ele. Mesmo amando o Senhor Jesus, ele estava numa situação difícil. Às vezes você pode pensar assim, eu estou numa situação difícil também. Às vezes você está passando por um momento difícil. E você pensar assim, mas eu amo ao Senhor, eu já tenho o Senhor no meu coração, por que é que eu estou passando por isso? Muitas vezes, mesmo tendo o Senhor Jesus como nosso Salvador, passamos por situações difíceis. Às vezes, vem lutas nas nossas vidas, mesmo a gente sendo criança, principalmente sendo um adolescente. Quantas lutas você, meu querido adolescente, não deve passar na escola, quantas tribulações, talvez em casa, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele ama você. Se você já tem o Senhor como seu Salvador, fale sempre com Ele em oração. Busque ao Senhor, não tenha vergonha, não tenha medo de falar com Ele. Ele ama você. E se você já o convidou para morar dentro de você, creia que você está protegido, está seguro nas suas mãos. Ele ama você e Ele vai guardar e vai proteger você. E Ele vai te ajudar a ter a vitória na sua vida. E você precisa ter coragem para contar para as pessoas que Ele te ama e o que Ele tem feito na sua vida. E assim, Moisés agora, ele teve que deixar o palácio, deixar tudo aquilo que ele tinha, e ele fugiu. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que ele fugiu lá para o deserto, lá para Midian. E Deus estava sempre cuidando de Moisés. Durante toda aquela trajetória, aquela viagem pelo deserto, lugares perigosos, Deus guardou e Deus protegeu Moisés. Moisés chegou ali perto de um poço e chegaram 7 moças dali de Midian. Elas eram filhas do sacerdote daquele lugar. E aquelas moças, elas eram pastoras de ovelha. Elas cuidavam do rebanho do seu pai. E a Bíblia diz que elas chegaram e elas colocaram água, encheram o poço de água para dar água para suas ovelhas. E quando elas encheram o poço, que elas iam dar água para suas ovelhas, chegaram os pastores. E os pastores falaram para elas, vão embora, vai para lá, porque eles queriam dar água para as ovelhas deles. Elas puseram água e eles enxotaram elas. A palavra de Deus diz isso, que aqueles homens enxotaram aquelas moças. Mas Moisés, que tudo via, ele cuidou delas. Moisés chegou, ele não aceitou aquilo. A Bíblia diz que ele colocou mais água para aquelas moças e para que elas dessem água para o seu rebanho. Moisés, ele foi gentil com aquelas moças. E vamos parar um pouquinho a história e pensar. Você que é um menino, né, um adolescente, você é gentil com as meninas? Quando Deus criou as meninas, as moças, foi para que os rapazes fossem gentis com ela. Gentileza
bondade, faz bem, faz o mundo melhor, faz bem para o nosso coração. Moisés, ele foi bondoso e gentil com aquelas moças. Aquelas moças ficaram felizes, deu água para suas ovelhas e foram mais cedo para casa. Quando elas chegaram em casa, o pai delas perguntou para elas: por que chegaram tão cedo? Elas então responderam para o pai: pai, um homem egípcio. Ele pôs água para a gente e explicou o que os pastores fizeram com elas e como ele deu água para o rebanho delas, né? Por isso elas vieram mais cedo. O pai ficou muito contente e falou: vai chamar ele, para ele vir comer com a gente. E elas foram depressa e chamaram Moisés. Moisés veio, comeu com aquele homem, com aquelas moças, e ele ficou ali, né, com eles, né? E a palavra de Deus diz que logo depois Moisés, ele se casou com uma das filhas desse homem. O nome desse homem era Jétro. Ele casou com a sua filha chamada Zípora. Moisés estava muito feliz. Ele tinha deixado sua família, todo mundo lá no Egito, as pessoas que ele amava, e agora ali em Midian, Deus deu para ele uma nova família. Deus deu para ele um sogro, Deus deu cunhadas, Deus deu para ele uma esposa. E a Bíblia diz que ele e a Zípora tiveram 2 filhos, 2 meninos, como Moisés estava contente. Mas Deus ainda queria fazer algo maravilhoso na vida de Moisés. Deus tem cuidado de Moisés até aqui, deu a família para Moisés, mas Deus quer fazer algo mais na vida de Moisés. Enquanto isso, lá no Egito, o povo não aguenta mais de tanto sofrimento. Israel começa a clamar ao Senhor, começa a orar, pedir para que Deus os dê livramento, que Deus os ajude naquele sofrimento que eles estão passando, né? Que Deus os liberte daquela situação. E Deus, ele ouve a oração de Israel. E Deus, então, vai usar a vida de Moisés para libertar o povo dele, que faz mais de 400 anos que está no Egito e está sofrendo nas mãos daquele faraó. Sabe, eu me lembrei também de Jesus. A Bíblia diz que ele sofreu por mim e por você, por causa do meu e do seu pecado. Mas Jesus Cristo, ele tem poder para nos salvar. Deus, ele vai salvar Israel através de Moisés. E Deus, ele quer nos salvar do nosso pecado através de Jesus Cristo. Você já aceitou Jesus no seu coração? Já o convidou para ser seu salvador, para perdoar os seus pecados? Já fez isso, minha querida criança, meu menino, menina, meu querido adolescente, ou o adulto que estiver ouvindo a nossa história, se você entendeu? Se você ainda não fez isso, faça. É o que Jesus quer. Ele está ainda de braços abertos, esperando o seu convite. Ele diz: venha, venha a mim. Você está passando por luta, por tribulação? Ele diz: venha a mim, você que está cansado, passando por luta, tribulação, e eu vou te dar o alívio, eu vou te ajudar, eu vou te consolar, e eu vou te confortar, e eu vou te salvar. Isso é a mensagem de Jesus hoje para você. Que Deus abençoe você, meu querido menino, meu querido adolescente. Que Deus abençoe você que está ouvindo a nossa história. Lembre-se sempre, Jesus, ele morreu por você porque ele te ama muito, 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 muito. Você é precioso para ele. Ele morreu por você, ele pagou um preço muito alto. Por isso, você é precioso. Ele pagou o preço da sua vida. Ele doou a vida dele por mim e por você. Por isso você é precioso. Sua vida é preciosa. Pensa nisso. Sua vida é preciosa para o Senhor. Talvez algumas pessoas possam não dizer que você é precioso. Eu não sei o que você está passando, mas saiba que você é. Porque a Bíblia diz que você foi comprado por um preço muito alto, porque tu é muito valioso. E o preço que você foi comprado foi a vida de Jesus, foi o sangue que ele derramou na cruz por você. Fique com Deus, meu querido. Um beijo. Te amo, mas Jesus te ama muito, muito, muito mais.